Oi, o meu nome é Karine, eu sou acadêmica do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Presidente Antônio Carlos, Unipac Barbacena. Devido à pandemia, para que nós não pudéssemos ficar prejudicados, nós começamos a ter estágios remotos, online, toda segunda, toda quarta-feira, de 1 às 6, e nesses estágios nós apresentávamos casos clínicos para serem discutidos entre o professor e entre a turma, O meu orientador era o Glaucio Dutra e a professora Cláudia Miranda, então trazíamos casos clínicos, exames de raio-x, ressonância magnética, entre outros, para que pudéssemos então, poder perceber, discutir e ter uma visão mais ampla sobre os casos e as patologias apresentadas durante as aulas. Hoje eu vou apresentar um caso clínico que foi apresentado durante uma dessas aulas, então de agora em diante vocês vão poder participar e ver comigo sobre esse caso clínico. Eu vou apresentar o caso clínico que eu havia comentado, que foi discutido em aula. Paciente MGS, sexo feminino, 63 anos, aposentada, 85 quilos e 1,63 m de altura. Residente na zona rural do município de Ressaquinha, veio juntamente com seu filho mais novo procurar atendimento na UBS da sua cidade. Pois a mesma relatava sentir muita dor na pá. O filho estudante, do 8º período de fisioterapia, notou a progressão na limitação de funcionalidade da mãe e o aumento das dores no período noturno. Ao ser examinada pelo clínico geral, o médico notou que a paciente ficava incomodada ao toque na região lateral do quadril esquerdo e piorada pelos movimentos, como cruzar as pernas, fazer força para abri-las ou deitar de decúbito lateral sobre o quadril dolorido. Ela foi diagnosticado também que a dor irradiava, por toda a coxa e glúteo. Suspeitando de artrite reumatoide, o médico receitou um anti-inflamatório de 8 em 8 horas. Para confirmar o diagnóstico, o médico então solicitou exames de imagem e encaminhou a paciente ao ortopedista. Os exames de imagem mostraram pequena proeminência óssea no trocânter maior e edema na bursa localizada na face lateral do trocânter maior do fêmur. Nesse momento, foi descartada a hipótese de artrite reumatoide e confirmado outro diagnóstico, que foi o de bursite trochantéria. Os medicamentos continuaram os mesmos e possível cirurgia catalogada. Com medo do processo evasivo, a paciente procura a ajuda de um fisioterapeuta. Na avaliação fisioterapêutica, a paciente relatou dores ao cruzar as pernas, deitar do lado afetado em longos períodos sentada e em pé, subir e descer escadas e abaixar com as pernas abertas. Além de todos os sintomas narrados, o fisioterapeuta também notou tensão da banda iliotibial e fáscia lata contra a convexidade trocantérica, o osso do quadril, gerando pressão e atrito excessivo nas bursas deste local, fraqueza e lesão dos glúteos médio e mínimo, traumas por contato direto repetitivo. Dona MGS quer voltar a fazer suas atividades diárias, perder peso para brincar com os netos e, principalmente, não sentir dores. Aqui está a ficha de avaliação da paciente, Dona Maria da Glória da Silva, a sua data de nascimento, sua idade, 63 anos, sua escolaridade, 5ª série do ensino fundamental, ela é aposentada e mora na zona rural de Ressaquinha. Na sua anamnese, o diagnóstico clínico, foi bursite trochantéria. Já o fisiodiagnóstico dado pelo fisioterapeuta foi quadro álgico, perda de função do quadril e distúrbios biomecânicos na sua marcha. A queixa principal da paciente era dor na região lateral do quadril esquerdo. E a queixa atual era dor ao realizar alguns movimentos e perda da funcionalidade. Seu histórico familiar, a paciente apresentava um histórico de hipertensão e diabetes. Já tinha realizado uma cesárea anteriormente
e em seus sinais vitais estava dando sua pressão arterial 140/80 e sua frequência cardíaca 97 batimentos por minuto. No seu exame físico, né, a fisioterapeuta, quando ela realizou a inspeção, ela pôde notar uma discrepância em membros inferiores. A paciente também apresentava marcha claudicante e uma escoliose em S. Já na palpação realizada pelo fisioterapeuta, ele pôde notar um edema na região do trocânter maior e uma crepitação da articulação coxofemoral na região do trocânter dessa paciente. Foi feito alguns testes complementares, né, como o teste de força que o fisioterapeuta realizou com a Dona Maria da Glória. Então, foi feito um teste de força de grau de força, né, no glúteo máximo, onde a paciente apresentava um grau 4. No glúteo médio e mínimo, a paciente tinha um grau de força um pouco menor, ela apresentava grau 3. E no tensor da face lata, a paciente apresentava um grau de força muito bom, que era o grau 5. Já a escala de dor, que é uma das principais queixas, né, da paciente, quando o fisioterapeuta ele realizou o teste de escala, dando para ela uma escala de 0 a 10, para ela a dor dela estava no nível 7. E o tipo de dor que ela apresentava era agulhada principalmente à noite, quando ela relatava sentir mais dores. Foi feito também um teste, né, para confirmar o diagnóstico de bursite trocantérica. Então, a paciente foi colocada em decúbito lateral e de costas por o fisioterapeuta. Nesse teste, né, o terapeuta apalpa com ambas as mãos sobre a região do trocânter maior do fêmur, à procura de uma hipersensibilidade do paciente. Após isso, né, o fisioterapeuta ele pode realizar de forma passiva a flexo-extensão do membro inferior, a fim de perceber qual crepitação sobre a mão espalmada sobre o trocânter. Os sinais e sintomas, né, desse teste, o paciente no momento do teste ele vai identificar ou não a área dolorida. E em caso de bursite crônica, o terapeuta sentirá sobre a sua mão uma crepitação característica da bursite. Foi feito também, né, uma avaliação da ADM dessa paciente, onde ela estava com flexão de quadril a 95 graus, adução a 90, extensão a 20 graus e abdução a 45. No exame de raio-x que foi analisado, dava para ver que a paciente apresentava pequena proeminência óssea no trocânter maior. E aí já vem os objetivos do tratamento para essa paciente. Então, era assim, reduzir o quadro álgico dela, que ela reclamava, ganhar ADM, fortalecer os músculos do quadril e melhorar a propriocepção e o equilíbrio, e fazer correções posturais dessa paciente. A conduta fisioterapêutica, né, começando, foi a utilização de correntes elétricas de baixa intensidade, o TENS, para alívio da dor, que era, né, a principal queixa dessa paciente, um alongamento muscular e a liberação miofacial para reduzir o atrito na região do trocânter maior. Exercícios para fortalecimento dos glúteos médio e mínimo, que é onde a paciente estava, né, naquele grau de força, naquele teste, estava com seu grau de força menor. E exercícios também proprioceptivos aplicados pelo fisioterapeuta na sua conduta para o tratamento dessa paciente. E a longo prazo, orientações, né, para a paciente, para os seus familiares, do que fazer, do que não fazer, para alívio de dor, para melhorar esse quadro dessa paciente de bursite trocantérica. Então, foi esse o caso clínico que foi apresentado na aula, e como um estudo remoto, né, a gente estava fazendo exatamente desse jeito, fazendo apresentações de casos clínicos, e após havia discussão com toda a turma, né, que estava participando, para
para a gente poder ver direitinho, né? Poder avaliar, poder ter opiniões diferentes, e assim era feita as avaliações de casos clínicos nas aulas remotas.